Pessoal, é o seguinte, a gente vai falar agora com a médica doutora Priscila Furtado. Ela é médica e escritora, é da nossa região aqui do sul de Minas Gerais e ela lançou um livro recentemente que fala o que as redes sociais não mostram. Então eu quero que você participe com a gente, mande a sua mensagem e é um prazer recebê-la no nosso programa, doutora. O prazer é todo meu, Cadu. É uma honra estar aqui, contar um pouquinho da minha história. Eu queria que você contasse um pouquinho, que eu achei curioso, a gente estava batendo um papo antes nos bastidores, que você não é nascida e criada em Pouso Alegre, mas sim em Furnas. Furnas. Como é que foi essa história? Furnas, que nem eu tava brincando, né? Furnas a gente conhece como aquela usina hidrelétrica gigantesca. Furnas a gente chamava de acampamento, então é uma cidadezinha pequenininha de 2.000 habitantes e ali moravam só os funcionários da empresa. Então quem trabalhava para a usina hidrelétrica morava lá e enquanto trabalhasse para a empresa. Depois se aposentasse e saía e ia embora, né? E eu vivi lá até os 14 anos, numa época em que a gente ainda não tinha celular nem nada. Pra você ter uma ideia, a gente conversava lá por ramal para fazer uma ligação para fora, a gente tinha que falar com a telefonista, a gente não pagava energia, água, porque era tudo fazia parte ali do ambiente ali que a gente vivia. Né? Era uma espécie de comunidade, né? Uma comunidade. Me lembrei daquele filme que saiu, Oppenheimer, que eles fizeram, né, para construir a bomba atômica, eles criaram uma mini comunidade desse jeito, com ramal, tudo, exatamente. Né? Lembra isso. Olha que legal. E aí, mas o que te fez sair de Furnas e buscar a medicina? Bom, eu tinha vontade de ser médica e para estudar eu precisava de uma escola, né, que me capacitasse melhor. Lá só tinha uma escola pública, uma única escola, era muito boa, mas meu pai tinha família em Alfenas e aí eu fui morar com os meus avós para fazer o colegial e me preparar para a faculdade, para um vestibular que, como você deve, como todo mundo sabe, não é um vestibular fácil. Puxado, né? Puxado. Você foi fazer qual faculdade de medicina? Eu fiz Alfenas. Passei em Alfenas, porque eu fiz o colegial lá, já prestei, né, o vestibular e passei. Passei direto, eu tinha 17 anos. 17 anos entrando na área médica. E hoje você trabalha com radioterapia. Radioterapia. O que é exatamente a radioterapia? Radioterapia é uma especialidade em que nós predominantemente tratamos câncer. Trata algumas doenças benignas, mas raro. Em geral é câncer. Entendi. E faz tempo que você trabalha nessa área? Desde 2008. Então, 15 anos, né? 15 anos. E durante esses 15 anos, conversando com pacientes que tiveram esse diagnóstico triste do câncer, você deve ter conhecido muitas histórias, né? Já atendi mais de 6.000 pacientes. Vixe Maria! E tem alguma história que você lembra que você colocou nesse livro? Posso pegar o livro só para mostrar a capa? Pegar. Olha aqui, ó. Esse livro aqui que tá à venda na Amazon e nas grandes livrarias online. Hoje não tem ele em livro físico, eu só tenho em e-book no Amazon e audiobook no meu site. Audiobook também tem? Tem audiobook, foi gravado na minha voz. Que legal! Uhum. E aí, no caso, então, tem na Amazon o e-book e o audiobook também na Amazon? O audiobook só no meu site. No seu site. pricomamor.com.br. pricomamor.com.br. E esse livro aqui é um diário de tudo que você experimentou nesses longos anos à frente da medicina. Na verdade, esse livro ele foi escrito em uns 3 meses. Eu comecei a escrever em junho de 2017. E ele não era uma intenção minha tornar ele um livro. Eu ganhei de presente do meu marido. Ah, é? Um caderno, uma espécie de um caderno, ganhei de aniversário. E um caderno e uma caneta. E eu falo que foi o melhor presente que eu já ganhei na minha vida. Você não tinha o hábito de escrever antes? Tive. Aí, ali, na adolescência, eu gostava muito de escrever. Era a minha maneira de me expressar. Então, eu tinha muito diário, sempre fui de escrever, caderno, sempre gostei de escrever. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu perdi esse hábito porque eu tinha que estudar demais. Então, a minha escrita ficava exclusivamente para medicina. E um dia, numa conversa, eu falei pro meu marido, você acredita que quando eu fui prestar medicina, eu pensei em prestar jornalismo? Sério? Pensei. Ainda bem que não entrou nessa, deu uma furada.
Não é não, Rubim? Foi pra medicina, graças a Deus. E aí, mas assim, eu desde os 4 anos que eu falava que eu queria ajudar os outros, que eu queria ser médica, então não dava mais pra mudar de ideia, né, assim, de última hora. E tem até uma história interessante, porque o único lugar que eu prestei jornalismo foi em Pouso Alegre. Eu prestei medicina e marquei jornalismo como segunda opção. Fui chamada no jornalismo, mas eu já estava fazendo medicina, segui a medicina. E aí comentei essa história com meu marido, e aí ele me deu de presente, ele falou, Pri, você sempre escreve cartão pros outros, então, tô te dando isso de presente, daí você escreve o que você quiser. Aí eu falei, nossa, escrever o que eu quiser, né? E aí eu comecei, eu falei, bom, vou começar a escrever, então, tudo o que passar pela minha cabeça. Absolutamente tudo. Se eu achar, mesmo se eu tiver vergonha, se eu achar que não tá certo, ou se é algo que me angustia, tudo. Eu tinha esse acordo comigo mesma. Comecei a escrever, fui escrevendo. Quando eu terminei, eu tava quase terminando, na verdade, meu marido e a minha irmã começaram a ler. E eles falaram, Priscila, isso tem que virar um livro, porque tem que virar um livro. E eu, gente, vocês estão malucos, não dá. Imagina eu contar essas coisas que eu conto aqui. São coisas exatamente íntimas, o que você escrevia? Tudo, olha, tem história desde a infância, tem histórias do meu dia a dia, tem história com paciente, tem história de maternidade, de relacionamento com meu marido, de discussões, de maneiras de fazer as pazes, tem de tudo que você imaginar. Tudo que acontecia ia pra lá. Mas aí eu criei coragem e falei, bom, já que eu vou publicar, eu quero que ele seja publicado idêntico ao original. Porque se é um diário, e tem aquela coisa, né, das pessoas às vezes quererem ler o diário um dos outros, eu falei, tudo bem, então eu vou abrir meu diário pro mundo. Olha só. Foi corajoso. Tem que ser muito. Eu não abriria o meu nem a pau, que o diário lá é meio... É complicado aquele diário meu lá. Mas olha, mas você sabe que não foi fácil. Até hoje, assim, hoje menos, mas os primeiros 300 exemplares, eu lembro que alguém chegava pra mim e falava, eu li seu livro. Eu, meu Deus, eu tinha até taquicardia. E aí eu começava a ficar com vergonha, sabe? Eu falava, ai, minha nossa, pra que eu fiz isso? Mas passou. Hoje, como eu tive muito retorno positivo, isso me ajudou bastante. As pessoas que leram, por exemplo, eu tenho um primo que leu e ele falou assim, Priscila, eu nunca tinha lido um livro na vida. E eu passei a madrugada lendo o seu e já coloquei em prática com meu filho algo que você tinha vivido ali. Então, tive pessoas assim, adolescentes que leram e falaram, eu me identifiquei em algumas partes. Eu falava, gente, mas eu já tenho quase 40 anos, como que um adolescente se identificou? Então eu falo que esse livro, ele é um livro para humanos, né? As pessoas se identificam, a gente que é gente e tem vontade de ser gente de verdade, acho que por ele ser de verdade, tá tudo ali, as pessoas se identificam com essa verdade e revivem experiências, aprendem, é isso. Isso é muito legal, porque hoje, mais do que nunca, a gente está conectado em rede social, em internet, em tudo, né? Mas a gente deixou de se conectar como seres humanos. Eu acho que uma história de vida como a sua aqui faz com que a gente volte a ter essa conexão. Tô errado? Não. E por isso que eu coloquei o título que as redes sociais não mostram. Por isso que eu pensei. Por quê? Porque aqui, nas redes a gente mostra só uma parte da nossa vida. E às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, nossa, queria a vida daquela pessoa, né? Nossa, parece que tudo foi fácil para o outro. E quando a gente vai ver uma história a fundo, a gente vê que todo mundo tem sentimentos e emoções muito parecidos e ao mesmo tempo diferentes. Então, o meu livro tá aí, aquilo que as pessoas, acho que elas nunca imaginam quando elas olham para mim. Eu tive pacientes que leram e falavam, doutora, eu não imaginava que você se sentia assim quando você atendia um paciente. Você sabe que foi muito difícil publicar ele porque... algumas editoras, elas queriam colocar ele digitado, né, editar, corrigir. E eu falava, gente, mas se é um diário, e se ele é da vida real, se a gente está falando sobre gente, sobre ser humano, ele tem que ser à mão. Tem que ser na minha letra, tem que ser com os meus erros de português. Posso só fazer uma interrupção? Claro. Ah, doutora, a sua letra não tem nada a ver com a letra de médico.
olha aqui, ó. Inclusive era a dúvida do pessoal lá em cima. Falando, uai, se tá tudo escrito, né? Se é tudo aqui letra de médico, o que os outros vão entender? Então pode Não ficar vai dar tranquilo, adquira seu exemplar que tá tudo bem. Inclusive, parabéns pela letra, a caligrafia é muito bonita, ó. Obrigada. Tá vendo? E inclusive é muito interessante que eu tava dando uma folheada aqui e tem as datas exatas de quando você escreveu. Então, por exemplo, aqui nessa página que eu tô, 19 de junho de 2017, segunda-feira. Hoje eu não ia trabalhar, mas às vésperas do feriado avaliei um paciente e continua daí. Isso. Então é exatamente a data de quando você escreveu e a sua letra aqui, né? Isso mesmo. Tem nenhuma, né, não tem nenhuma interferência externa de uma editoria de livro, né? Não, nada. E a minha letra, graças à minha mãe foi professora de português. Ah, então, tá eu explicado. fiz muita caligrafia. O pessoal brincava, falava, nossa, é um livro de uma médica que não tem letra de médica. Mas não eu falava, tem. mas é porque ela é filha de professora de português. Olha aqui que letra bonita. Inclusive tem várias coisas que nem a doutora tava falando, ó. Questões familiares. Ali atrás eu tava falando sobre a questão de, né, a visita a um paciente. Então é bem interessante que dá pra gente acompanhar um pouco da sua história, da sua vida e nos conectar com ela, né? No caso de histórias com pacientes, tem muita coisa que você coloca dessa vivência, porque infelizmente a gente sabe que alguns já estavam, né, desenganados, né? Então, assim, dá para extrair muita coisa dessas experiências vividas em consultório, conversando com essas pessoas? Cadu, eu aprendo todos os dias até hoje. Os pacientes me procuram num momento em que eles estão totalmente vulneráveis, frágeis, precisando de apoio, de esperança. E o câncer ainda é uma doença que assusta muito. E quem olha pra mim e fala assim, nossa, mas é muito triste isso que você faz. Eu falo, gente, não é, porque a maior parte dos casos hoje a gente soluciona, resolve, cura, o paciente fica bem, segue a vida. Mas realmente ainda temos muitos casos avançados e situações mais difíceis. Mas até nas situações difíceis, ainda existe alegria, ainda existe amor, ainda existe família. Então eu vivo isso dentro do consultório e isso me ensinou a lidar com as adversidades. E tem várias histórias de pacientes. Tem também o meu lado como médica, porque não é fácil você dar um diagnóstico de, por exemplo, uma doença terminal para uma pessoa. Sim. Então eu conto um pouco disso, eu conto da atenção que a gente tem que ter, às vezes, com a família. Porque o paciente, muitas vezes, ele já aceitou, ele já se resolveu, mas a família ao redor está sofrendo, né? Está num momento complicado ali. Mas ainda assim, eu vejo muita beleza no meu dia a dia. Eu imagino. O ser humano é surpreendente e cada pessoa é única, cada paciente é único. Cada um reage de uma maneira, cada um descobre um motivo, sabe, para aquilo estar acontecendo, alguma mudança, algum aprendizado. Cada um extrai alguma coisa. No livro tem uma história que para mim foi muito marcante, de uma filha de um paciente, que ela conta que quando o pai adoeceu, ela começou a dar banho nele. E ela falava que o melhor momento do dia era esse. De ter tido essa oportunidade de cuidar do pai. Ela falava assim, olha, ele cuidou de mim tantos anos que me dá energia no começo do meu dia, tá ali cuidando dele, dando banho. Ela falou assim, aquilo me dá tanta energia que aí eu consigo sair para trabalhar, consigo cuidar dos meus filhos. Olha só. Coisa que a gente nem imagina. E eu lembro de ter falado para ela, você já falou isso para ele? Porque às vezes eu ficava pensando e falava, nossa, se eu estivesse no lugar dele, talvez eu me sentisse um peso. E na verdade aquilo era um momento lindo. De conforto, né? Como a senhorita mesmo disse, a questão do diagnóstico é muito pesado, né? Que cria uma impressão de desesperança, de que acabou, né? Mas você vê um alívio em um momento tão triste, tão complicado, né? No amor, no cuidado,
né? As pessoas, elas têm essa capacidade, às vezes, de quando elas descobrem que a vida é finita, realmente, né? Porque a gente vive como se ela não fosse. Ninguém sabe o dia de amanhã, mas no momento em que você fala, opa, ela vai ser mais curta do que eu imagino, do que aquilo que eu imagino. Então, quando ela descobre isso, ela começa a valorizar mais o dia a dia, o momento, sabe? Acho que cada inspiração, cada segundo. Entendi. Eu acho que o que deu para entender, inclusive eu vou comprar o livro da senhora, que eu achei muito interessante, porque a gente tem uma visão de que tudo que acontece conosco, com a nossa vida, com a nossa rotina, é a pior coisa do mundo. Mas tem muitas histórias que mostram que existem dores muito maiores que a gente está sofrendo, né? E eu acho que isso daqui é um ensinamento de vida que posso encontrar aqui no O que as redes sociais não mostram, disponível, né, na Amazon. Você pode adquirir o e-book e também o audiobook. Fiquei curioso em saber como é que é esse audiobook aí. Porque você tem uma voz boa, deve ser uma locução muito calma e tranquilizadora, inclusive, né? Espero. Eu nunca ouvi, você acredita? Você não ouviu? Eu fiz a gravação e nunca ouvi. Eu falei, ai, não sei se eu gosto muito da minha voz. É ruim quando a gente se ouve, não é? O ser humano tem isso. Não tem. É, eu também acho, né, tem muita gente que fala, nossa, você tem uma voz, você tem uma eloquência. Eu acho que a minha voz é de taquara rachada e que quem ouve porque gosta de mim, não por causa da minha voz. Então... Mas, doutora, muitíssimo obrigado pela sua participação. Na Amazon está disponível lá, mas quem quiser te acompanhar nas redes sociais, tem algum perfil? Você falou que tem um site, pode dar aí seus contatos pra gente, por favor. No Instagram é @médicadavida. Meu site www.pricomamor.com.br. Lá vocês encontram toda a minha formação, os livros. Tem livro grátis para baixar. Ah, é? É um livro que eu escrevi quando eu fui correr a maratona de Nova York, escrevi para minha filha. Olha que legal. Então tem mais livros do que esse daqui. Você já escreveu quantos? Olha, eu tenho 15 escritos, mas publicados 3. Que legal. Então, como é que é o site? Pri com Amor. Pri com Amor. Pri com Amor. Vocês vão agora lá, entra no site da doutora, já baixa esses livros que estão disponíveis e já adquira o seu livro, que esse daqui eu já vou comprar o meu, que é O que as redes sociais não mostram. Um pouquinho de alegria, um pouquinho de esperança para a nossa vida, que a gente está vivendo tempos muito difíceis e toda palavra de conforto e afeto é sempre bem-vinda, né? Esse livro que eu escrevi, que está lá para baixar grátis, ele é tão interessante que ele tem uns vídeos daquilo que eu vivi. Então, como algumas coisas foram filmadas, tá lá, a pessoa pode clicar e assistir e ver que aquilo que eu descrevi, realmente aconteceu. Eu vou dar a entrada no site depois do Fala Mesa, que eu vou entrar lá. Obrigado, doutora. Obrigada, Deus abençoe e você. ilumine aí. Um ótimo final de ano para vocês lá. Muito obrigada.